Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a terceira e última temporada de Sweet Tooth. Finalmente chegamos ao final da última temporada aí do nosso híbrido preferido, dos nossos híbridos preferidos e queridos, que é essa última temporada de Sweet Tooth, que tem coisas pra gente comentar, então também como teve cobertura completa da série por aqui, a gente tem que falar sobre essa última temporada. E última temporada de Sweet Tooth, a gente vai acompanhar o Gus, o Jeff, a Beck, a Wendy e o Dr. Singh até que eles estão na jornada deles para chegar até o Alasca, que é onde tá a mãe do Gus. E eles acreditam que, né, a mãe do Gus, como ela é cientista, enfim, e ela que meio que ajudou a criar, né, os híbridos, e ela que sabe muito sobre os híbridos, sobre a questão dos híbridos, do flagelo e por aí vai, ela que é a chave, ela que vai acabar ajudando eles a acabar com o flagelo, mas também ter essa aceitação maior, né, com os híbridos, ou ajudar os híbridos, coisa do tipo. Então a gente vai acompanhar eles nessa jornada, né, nessa trajetória, que claro que não vai ser uma jornada tão fácil assim. Como eu já citei pra vocês, então, a gente tem cobertura completa dessa série por aqui, né, tem vídeo aqui desde a primeira temporada, tem uma Bia de cabelo comprido aqui fazendo vídeo sobre essa série ainda, então vou deixar linkado aqui nesse vídeo todos os outros vídeos, tá, sobre Sweet Tooth. E sim, eu acredito que eu estou com a mesma camisa em todos os vídeos, porque eu uso uma camisa xadrez vermelha, né, então eu também tinha que vir com a minha camisa xadrez vermelha, mas tudo isso pra te avisar que no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a terceira temporada de Sweet Tooth com spoilers. Então, caso você ainda não tenha assistido a temporada, vai na Netflix e assiste. Tenho certeza que você vai gostar da última temporada da série, porque tá uma temporada linda e o final também é lindíssimo. Então, vale muito a pena você ir lá. Bom, vou tentar não ficar mencionando tanta coisa, né, assim, não ficar contando tantos acontecimentos da temporada, até porque eu acredito que vocês já tenham assistido, pra você poder estar assistindo esse vídeo. Eu também já assisti aí a temporada, então vou tentar não ficar focando tanto, né, em falar o que aconteceu. Eu vou falar pra vocês que eu gostei da trajetória que a gente tem dos nossos protagonistas, sabe? De tudo que vai acontecendo aí até eles conseguirem chegar no Alasca, e também de tudo que a gente tem lá, os personagens novos que a gente tem introduzidos aqui nessa terceira temporada de Sweet Tooth. Só que eu acho que os primeiros episódios da série, acho que até mais o primeiro e o segundo, eu acho que eles acabam sendo dois episódios que são uma enrolação, e na verdade os primeiros episódios dessa terceira temporada eu achei muito chato e eu achei uma enrolação até eles chegarem no Alasca. Porque, por exemplo, a gente tem ali o episódio em que o Gus, né, eles todos acabam lá no cassino, que eles acabam conhecendo um grupo de velhinhos, né, um grupo de idosos que ficaram presos ali no cassino, e pra eles, assim, tá tudo bem, tá tudo certo, porque, eles têm comida, eles têm mantimento, eles têm como sobreviver no cassino, até que o flagelo mate eles, ou que causas naturais matem eles, e assim, serve pra quê? Serviu pra nada essa história, porque no final das contas eles não são importantes pra história, eles não aparecem depois, o Gus também, eles não ganharam nada com aquilo, bem pelo contrário, eles só perderam o xarope que o Gus tinha, que o pai dele tinha feito. Então, assim, serviu pra quê? Serviu pra nada, foi uma encheção de linguiça. Outra cena que pra mim foi uma encheção de linguiça é eles lá naquela casa que eles acabam em que o menino, ele é um híbrido, né? Eu fiquei na dúvida se ele é um híbrido de borboleta ou de morcego, porque as asas dele me lembrou mais um morcego do que uma borboleta quando ele tinha as asas, tá? Mas pode ser também que eu tenha errado, porque é um pouco difícil você conseguir identificar os animais que essas crianças são híbridos aqui dentro da série. Enfim, eles nessa casa aí também, né, quando eles chegam com essa família, e o pai deles, né, o pai da família fica ali naquele negócio de que ele quer ter uma família normal, quer ter uma família só de humanos, e, né, aí por isso que ele fica reprimindo o menino, fica escondendo as asas do menino, do filho dele, e por aí vai. Pra mim também, assim, é uma cena e é um episódio que serve pra quê? Porque eles também são personagens que meio que não acrescentam em nada, eles não surgem depois. A única coisa que eles meio que ajudam é que eles que dão ali a van pra que o Gus, o Jeff, né, todo mundo, a nossa equipe aí, né, o nosso grupo principal, os nossos protagonistas, consigam seguir a jornada e chegar até quase conseguir pegar o navio. Então, assim, esses são episódios e são personagens que não servem pra nada. Eu acho que podia ter tido uma outra forma deles conseguirem pegar essa van
e chegar lá até o navio, sabe? Até montar o barquinho deles e seguir viagem, por aí vai. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a gente acaba não tendo tanto espaço para outros personagens, para outras histórias que eram muito mais interessantes e relevantes para a trama dessa temporada, e eles acabam desperdiçando, enchendo linguiça com essas histórias e com esses personagens que no final das contas não acrescentam em nada no objetivo principal e na trama principal dessa temporada. Uma personagem que eu queria ter visto mais, porque pelo menos pra mim não é que ela ficou aleatória, porque ela tem uma importância muito grande, mas que eu não lembrava totalmente o contexto dela, é a Shang, que é a nossa vilã, né? Ela que vai estar aí atrás do Gus nessa temporada, porque toda temporada tem que ter alguém atrás aí do Gus, pro Jeff ter que ficar defendendo e protegendo esse menino. Também, coitado desse menino. Toda temporada tem que ter alguém aí pra ficar atrás dele. Nessa temporada é a Shang, porque ela acha que matando o Gus, ela vai, né, ter a chave pra acabar com os híbridos, né? Não ter mais híbridos nascendo e só ter humanos e por aí vai. Então a gente tem a Shang que, assim, eu sei que ela apareceu na temporada anterior, só que eu não lembro um contexto grande dessa personagem, entendeu? E eu acho que não teve um contexto tão grande dela na série no geral. Então por isso que eu tô falando que ela, por exemplo, era uma personagem que ela é muito mais relevante, porque ela é a nossa grande vilã, e ela acabou não tendo tanto espaço pra contar a história dela. A gente tem até contado a história da filha dela, né, da Rose, em que a Rose teve filhos híbridos, ela teve 4 lobos, e a Shang tem um preconceito muito grande com híbridos, né? Ela tem esse preconceito, essa coisa de que aí não deveriam nascer híbridos e por aí vai, mas vai pegando essas partes aí que eu tô falando pra vocês, esses acontecimentos de preconceito que a gente teve dentro da série, porque é importante pro desfecho aqui que a gente teve da série, tá? Então eu achei realmente que a gente podia ter tido mais destaque pra essas histórias, sabe? Pra esses personagens, que acabaram sendo personagens muito mais importantes. Outro personagem que eu acho também teve pouco destaque, foi contado pouco dele, é o cara lá, o velho, que na verdade ele foi o primeiro híbrido, né? A gente passou a série inteira, a gente passa a série inteira achando que o Gus que foi o primeiro híbrido a surgir no mundo, e no final das contas não foi aquele velho lá que eu não lembro o nome dele, também o nome dele é indígena, então é um pouquinho complicado da gente falar, mas no final ele que foi, né, o primeiro híbrido a nascer. E não tem, assim, eu pelo menos não me lembro de terem mostrado como que ele foi o primeiro híbrido. Por que que ele foi o primeiro híbrido? Porque a mãe dele não era cientista. Se eu não me engano, a mãe dele era uma indígena comum. Então, qual que foi o porquê, como que ele nasceu um híbrido, entendeu? Essa também é uma história que eu acho que podia ter sido contada e podia ter tido mais destaque, que era muito mais relevante para nossa trama principal. Mas no final das contas, a gente acaba tendo uma temporada e uma série que ela acaba sendo bem redondinha, sabe? Que tudo acaba se encaixando, tudo que foi mostrado em todas as temporadas, mas principalmente nessa, tudo acaba fazendo sentido, tudo acaba se encaixando. A gente tem ali o grande reencontro finalmente do Gus com a mãe dele, com a Bird, e é um momento lindíssimo, um momento muito emocionante. Inclusive essa temporada tem muitos momentos emocionantes, né? Muitos momentos assim bem tocantes. Esse é um deles, do reencontro do Gus com a mãe. E aí que também tem toda a questão de o que tinha na caverna, né, o que teria que ser feito para acabar com o flagelo e por aí vai. E eu gostei desse negócio de o sangue da terra, porque eu acho que ninguém nunca imaginar que a terra tem sangue, e aqui na série tem. Eu achei uma coisa assim bem feita, sabe? Eu achei inovador a gente ter isso aqui na série, e você, então tudo acaba de fato se encaixando, acaba fazendo sentido. É claro que a gente não ia chegar no final da temporada com todo mundo vivo, entendeu? Claro que alguém ia acabar morrendo. Só que eu não ia aceitar e eu não ia admitir se quem morresse fosse o Jeff. Então, pelo menos eu fiquei feliz que não é ele que morre. Claro que é um momento muito triste ali de quando a mãe do Gus morre, né? De quando a Bird morre. Gente, é um momento triste demais, porque assim, o coitado do menino tá desde a temporada anterior tentando encontrar a mãe dele. Ele tá desde sempre tentando achar a mãe dele, e aí quando ele acha a mãe dele acaba morrendo. Então assim, é um pouco triste, você chora ali junto com o Gus, você sente a dor do menino, mas mesmo assim, claro que no final das contas nem todo mundo ia acabar saindo vivo dessa, mas eu acho que pra nossa história faz muito mais sentido ela morrer do que morrer o Jeff, porque a gente ia ficar puta se fosse o Jeff que morresse, né? Pelo menos eu ia. E lembra que eu falei pra vocês que toda essa questão de preconceito e por aí vai acaba sendo muito importante aqui pra nossa história? Por quê?
Se a gente for analisar, na verdade, do Sweet Tooth, se a gente for olhar, ela é uma história, é uma série que fala bastante sobre preconceito. Aqui na série, no caso, eles usam híbridos, né, para ser mostrado o preconceito. E o preconceito em que as pessoas normais, entre muitas aspas, porque eu acho que na verdade não existe uma pessoa normal, mas que os humanos acabam tendo com os híbridos. Se a gente for olhar no nosso dia a dia, as pessoas têm muito preconceito com quem é diferente, né? Com o diferente, com o novo. Esse preconceito existe até hoje. E é muito nítido aqui na série o quanto justamente os híbridos, que são as pessoas rejeitadas, que são as pessoas que sofrem preconceito, essas crianças acabam sendo as pessoas que têm o coração mais puro, que são as pessoas mais bonitas. E eu acho que isso é muito nítido, inclusive, lá no episódio do navio fantasma, em que eles, né, conseguem pegar o navio. Só que quando eles chegam no navio, na verdade, o navio também foi infestado ali pelo flagelo e acabou matando todo mundo que estava ali pra tentar salvar. Essas pessoas acabaram morrendo. E o Gus não só tira, né, acaba com o flagelo, tira o flagelo dali, como ele ainda faz um mural para todas as pessoas que estiveram ali, para que todas as pessoas sejam lembradas, todas as pessoas tenham a sua história contada de alguma forma. E também tem esse episódio dele contando dele aprendendo a lidar com o luto, né? Que é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. Não é fácil de você ter que lidar com isso, mas todo mundo vai ter que lidar em algum momento. E ele ainda sendo muito novo, né? Ele já tem que lidar com isso. Inclusive a gente tem um crescimento muito grande do personagem também, né? Do Gus, vai ter um amadurecimento dele dentro da série. Porque no começo a gente tinha... E a gente ainda tem aquele menino inocente, que não vê maldade em nada e que não conhece nada do mundo, mas aqui nessa última temporada a gente vê justamente que esse acaba sendo meio que um lado bom dele, porque a gente vê a inocência dele justamente quando ele encontra esse navio fantasma e o mural que ele acaba fazendo. E que no final das contas, ele tinha o poder de matar todo mundo, de matar todos os humanos, porque os humanos só sempre fizeram mal para os híbridos, sempre rejeitaram eles, queriam matar eles. Ele estava sendo caçado desde a primeira temporada, e no final ele acaba olhando e ele acaba deixando essas pessoas viverem, né? Encontra a forma ali de acabar com o flagelo e fala que a natureza que decida, sabe? A natureza que decida o que tem que acontecer com cada um, que não é, vamos falar assim, não é uma responsabilidade dele. Então, se a gente for levar isso, pegar tudo isso e for levar aqui pra nossa vida real, né? For trazer pra nossa realidade, isso realmente acontece de que as pessoas, como eu falei, que são as que são consideradas normais, que na verdade eu acho que pessoas normais não existem, todo mundo tem alguma coisa, algum problema, e enfim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Quando existe esse preconceito com as outras pessoas, né, principalmente com quem faz parte de qualquer grupo que seja minoria, no final das contas, a natureza que vai acabar decidindo o que tem que acontecer com ela, sabe? Com essas pessoas que são ruins, com essas pessoas que são preconceituosas, é a natureza que vai acabar decidindo o que tem que acontecer com elas, assim como aqui na série, o Dr. Singh e todas as pessoas que mereciam morrer por serem preconceituosas e quererem caçar os híbridos, acabam morrendo no final. Exceto a Bird, eu acho que a Bird não precisava ter morrido, mas aí foi uma coisa que nem foi responsabilidade da natureza, sabe? Foi pelos próprios atos dela e ela que se sacrifica pelo filho. Mas, de uma forma geral, todas as pessoas, em algum momento, elas acabam pagando pelo preconceito delas, pelo mal que elas fizeram para as outras pessoas. E aqui a gente também tem um outro ponto debatido no último episódio, que é quando ele fala que, né, a natureza tá meio que punindo os humanos por tudo que os humanos fizeram com a natureza, e do quanto de fato a gente acaba sendo e a gente acaba machucando muito a natureza, sabe? Do quanto os humanos acabam sendo realmente bichos muito destruidores com tudo e com todos, não só com pessoas, mas também com a natureza, com os animais e por aí vai. Então, a gente tem uma crítica bem grande aqui dentro de Sweet Tooth. Eu acho que quando a gente olha pro Gus, né, a gente olha e fala, ai, nossa, vai ser uma série mais infanto-juvenil, né, um menino que é um híbrido, tem um chifrinho, um menino tão doce, tão fofo e por aí vai. As outras crianças híbridas que também vão aparecendo aqui na série, a gente tem essa questão, acho que dá essa impressão de que a gente vai ter uma série muito infanto-juvenil, só que quando a gente chega justamente nessa última temporada e tem tudo isso que era o principal da série, você acaba olhando e falando, então, eu acho que a série não era assim tão infanto-juvenil quanto a gente imaginava. Acaba que os assuntos que eles trazem e o objetivo principal da série realmente acaba sendo uma coisa
que faz parte da nossa realidade e acaba sendo uma crítica bem grande. No final das contas, o Gus fica com a Wendy. Gente, eu amei o momento em que a Wendy põe a cabecinha no ombro do Gus. Pelo amor de Deus, coisas crianças. Tudo bem, eu não deveria estar shippando porque eles são crianças. Não deveria, mas é que aí depois eu vi, né, mostra eles mais velhos, contando a história pros netos deles, e enfim, e que na verdade toda a narração que teve durante a série era justamente o Gus mais velho contando pros netos toda a história, a trajetória dele e da Wendy até chegar no mundo em que, nessa paz, né, que eles estão vivendo, em que, de uma certa forma, todos os humanos acabam sendo extintos, e agora só tem híbridos, porque a gente vê que, na verdade, não é nenhuma mutação, assim. Não é uma coisa que é injetada. Acabou que já faz parte da genética, né? Quando você tem relação, quando os humanos mesmos têm relação com eles mesmos, acaba surgindo aí um híbrido na terceira fase, né? Que eles falam que na terceira fase da gestação começa a desenvolver essa questão de ser formado um híbrido, então os humanos acabaram sendo extintos. O que é uma coisa que, assim, gente, eu não sei se tinha necessidade dos humanos serem extintos na série, sabe? Eu acho que podia ter tido... Eita, nossa, essa caixa de som sempre me assusta quando ela faz isso. Enfim, podia ter arranjado uma forma de manter os humanos vivos convivendo com os híbridos, sabe? Mas eu sei que a série é baseada num quadrinho, então eu vi o pessoal falando que no quadrinho é realmente isso que acontece. Do Gus terminando a série com a Wendy, né? Eles sendo um casal muito fofo, que eu gostei muito dos dois juntos. E também dessa extinção dos humanos, mas eu gostei muito, não só da série, mas principalmente dessa última temporada, porque eu acho que a trajetória dos nossos personagens é uma trajetória bonita, é uma trajetória de luta e sofrida, mas que no final das contas a gente vê que vale a pena, e são episódios emocionantes. Tem uma crítica social muito grande que eu também gostei muito. E a gente não pode esquecer de mencionar que um dos diretores aqui da série é o Robert Downey Jr., então é ele com a esposa dele, né, que são os diretores da série, e eles fizeram um trabalho maravilhoso aqui de Sweet Tooth, e eu amei o final. Inclusive gosto que eles estão terminando a série agora, porque eu acho que não tinha por que a gente ter mais temporadas, sabe, e acabar sendo só uma grande enrolação, e é uma coisa que eu sempre falo, de que se tem que acabar ali, acaba a série, sabe, se não tem mais história, de fato termina a série. É muito melhor fazer um final bonito e digno pra série, como fizeram aqui em Sweet Tooth, do que querer ficar inventando história pra ter mais temporadas. Então eu amei muito o final aqui de Sweet Tooth. Quero saber de você, se você acompanhou a série, o que você achou dessa última temporada, o que você achou do final. Me conta nos comentários, vamos comentar mais sobre. E a gente tem muitas outras novidades pra comentar por aqui ainda. A gente ainda tem que comentar sobre Divertidamente 2, né, que chega nos cinemas esse mês. Deve demorar um tempinho pra sair vídeo por aqui sobre esse filme, mas com certeza vai ter. E também tem outras estreias aí que a gente ainda vai ter ao longo do ano pra serem comentadas por aqui. Então, pra você não perder mais nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que eu sempre tento trazer pra vocês as novidades que a gente tá tendo de cultura pop nos streamings e nos cinemas. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gosta desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar, e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo. A sweet tooth showed me you got nothing to live for until you got something to die for.